Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui para mais um webinar. Hoje vamos falar sobre Aiton e comentar um pouco aí sobre seus desafios e como a gente pode ajudar. Para quem não me conhece, meu nome é Tony Mar, sou o responsável técnico da Manage Engine no Brasil e hoje a gente vai falar sobre Aiton. Então a gente tem aqui, deixar meus contatos, por caso alguém queira tiver alguma dúvida no final, a gente não conseguir responder aqui, pode me acionar pelo meu e-mail. Os meus contatos nas redes sociais, tanto do Twitter quanto do LinkedIn. Aqui também e o nosso site em português. Então, hoje aqui, retomando, né, a parte da nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho aí do que é o Aiton. Né? Muita gente tem aí o que é, o que compõe, né? Então a gente vai explicar um pouquinho. Vamos falar quais são os desafios mais comuns de um time de NOC, né? Quais são os desafios que eles enfrentam ali, a importância de monitoramento de redes, né, da infraestrutura, e por que o Op Manager Plus. Então, como a gente consegue ajudar vocês. Perfeito? Antes de avançar aqui, vou lançar uma pergunta para vocês aí, só para a gente ver quais são as dificuldades que o time de vocês aí, que vocês mais encontram na área de monitoramento. Vou startar aqui a pergunta para vocês. Então, uma enquete rápida aí, né? Qual é o maior desafio enfrentado com o monitoramento do ambiente? Então, a gente tem algumas perguntas aí, ela de múltipla escolha. Então, você pode falar se é só monitoramento de aplicações, se é o monitoramento de infraestrutura híbrida, né? Então, a gente sabe que hoje tem uma quantidade de vendors no ambiente gigante, né? Não é somente uma marca, tem vários modelos, como gerenciar. A questão da conformidade de configuração dos equipamentos, né? Saber também se estão em conformidade, principalmente equipamentos de rede, né? Onde muitas pessoas trabalham, colocam scripts dentro ali, então saber se é um risco, é como a gente sabe, né? Essa questão da conformidade. Questão de automações, né? Hoje a gente vive no mundo asterisco.ops, né? DevOps. Então a gente tem uma série de ops aí da vida para trabalhar. Então, a questão de automação é importante também. E se for algum outro, vou colocar aí, depois a gente vai explorando esses pontos. Tá bom? Acho que todo mundo aí já preencheu. Então, legal. Então, já estou vendo aqui já as respostas. Então, 67% aí do nosso público está participando com a gente. Alencou aí que o monitoramento de aplicações é uma barreira aí, né? É um ponto crítico, né, para parte de NOC. Outra questão é a parte de infraestrutura híbrida e também ali empatado, né, a conformidade do ambiente aí da parte de recursos e a questão de automações também. Então, como eram múltiplas escolhas, a gente vê ali que basicamente né, a gente tem algumas dificuldades aí, que é a questão de você ter um monitoramento automatizado, né, e focado ali tanto na parte de infraestrutura quanto em aplicações. Né? Isso aí revela uma coisa bem interessante para a gente, que é como a gente tem aí no mercado, né, várias soluções, várias formas de trabalhar com monitoramento e acaba tendo várias soluções para monitorar uma coisa só. Então, ou eu monitoro minha infra ou monitoro minha aplicação. Ou eu preciso de uma terceira para fazer a questão da conformidade. E é justamente isso que a gente vai apresentar hoje aqui, que num console único do Op Manager, a gente pode ter tudo isso de uma forma integrada. Legal? Obrigado por quem participou aí da pesquisa. Então vamos falar aí o que é Aiton, né? Então a gente fala de Aiton, nada mais é do que o gerenciamento das operações de TI. E aí a gente sabe que, poxa, isso é muito vago, né? Então a gente tem aí a parte de análise, né, e performance de rede. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de indicadores de rede, se tem algum gargalo na minha rede. Por exemplo, será que eu estou com o meu link com a utilização acima do normal? Como é que está isso? Estou perdendo o pacote? É uma série de informações que a gente precisa ter. Aqui a parte de análise do tráfego de banda, saber para onde os dados estão indo. De repente, um usuário reporta a um departamento
reporta que não está conseguindo executar determinada tarefa. Mas por que será? Será que tem algum usuário ou alguma outra área fazendo um consumo excessivo dessa banda? Como é que a gente analisa isso, né? Saber para onde está indo, né? E um ponto importante aqui também, né? Com a base nessa análise de tráfego, eu consigo ver se de repente eu não estou sofrendo um ataque. Né? De repente, também um ataque de rede. E aí a gente entra na parte, né, sobre gerenciamento de configurações, que é um ponto que a gente tinha ali com relação às perguntas, né? Então, fazer esse gerenciamento de configurações. Então, imagina, eu tenho no meu parque 2, 3 suítes, roteadores e umas 10 pessoas para gerenciar esse ambiente. E como é que eu consigo saber quem está executando o que foi alterado? De repente, um switch entrou em looping. Como é que eu faço para identificar de uma forma rápida isso? Então, preciso ter esse gerenciamento de configuração também. Outro ponto importante, né, que a gente vai ter é a questão da análise e gerenciamento de firewall. Como é que a gente vê se a regra que a gente está utilizando no nosso firewall é a melhor regra, está naquela posição correta, os logs, o que está passando por ele. Então, várias informações a gente precisa ter do firewall para ajudar até na questão de segurança. A parte que a gente viu ali, né, que é a preocupação de 67% aí do público, é a questão de monitoramento de aplicações, de saber como é que está, né? De repente, minha base de dados SQL, ou meu pool de aplicação, né, .NET, ou outro que eu tenho aí, eu estou no meu ambiente, seja um Tomcat e tudo mais, o que eu tenho aí que ele está consumindo demais, como é que está isso, como é que está rolando entre aplicações. Outro ponto importante que a gente vai ter dentro do gerenciamento de operações de TI, né, da nossa área de ITOM, é o quê? É fazer um mapeamento, né, vamos dizer assim, físico, a representação disso no nosso ambiente. Eu preciso ter um mapa, né, ter uma visualização do meu cenário. Isso de uma forma simples. Imagina ter que recorrer a uma outra solução que faz uma parte. Então, olha só quantas ferramentas eu precisaria ter aqui para gerenciar a parte de ITOM da empresa. E também, ponto importante, né, ainda mais nesse mundo que a gente vive, onde está tudo virtualizado, né? Então, a gente tem aí a questão do monitoramento de storage. Então, imagina, eu tenho lá meu VMware, o meu Hyper-V. Como é que está o storage? Será que ele está com um limite aceitável? Eu posso colocar mais recurso nesse ambiente? Será que vai faltar espaço? Imagina faltar espaço numa lâmina no meu storage. O que eu vou ter aí de prejuízo, né? Eu posso impactar N clientes, né, N áreas e ter uma parada muito grande. Então, visto que isso aqui, a gente tem algumas questões que foi justamente o que a gente fez ali nas perguntas, né? Então, a gente tem aqui essa piramidezinha aqui, a gente começa com a parte sobre nossa parte de segurança, né, nossa camada de segurança, nossa parte de aplicações. Então, a gente vai ter aí, pode estar até numa nuvem pública, né? Então, a gente pode estar numa Amazon, numa Google Cloud ou numa Azure da vida, ou utilizando uma tecnologia específica como Java, enfim. A gente tem essa parte. E a gente vai descendo aqui mais essa camada, onde a gente vai ter a nossa parte de infraestrutura, já de servidores, né, e armazenamento. Então, a gente está falando já ali do que está rolando dentro para dar o suporte. A gente vai começando a nossa base. E mais abaixo ainda a gente tem a nossa parte, vamos dizer assim, da camada de redes aqui, né, do nosso NOC. Eu preciso ver se a conectividade desses equipamentos estão 100%, se estão ok, se de repente uma porta parou de responder, se tem algum gargalo em algum dos meus dispositivos. E aí, o que é sempre importante nesses pontos, né? Quando a gente fala da camada de segurança. Então, a gente tem que revisar, auditar regras, saber o que está passando no nosso firewall, como é que ele está trabalhando. Então, é importante a gente ter essa questão da conformidade para garantir que a gente não tenha nenhuma brecha ou algum atendimento que a gente tenha feito, alguma mudança nesses recursos, tenham causado alguma brecha de segurança e que vai impactar, ou até não falando na parte de brecha de segurança, mas voltando um pouco com relação à performance. Imagina eu ter várias regras, né? A gente tem aí, eu já vi firewalls com mais de 10.000 regras configuradas. Se for fazer um pente fino, grande parte dessas regras poderiam ser substituídas, né? Ou realocadas para quê? Para a questão da performance. Só que a gente sabe que nesse ponto
A gente tem aí a questão humana que a gente precisa ir ali, né, olhando ali no olhômetro, vai identificar as regras. Imagina você num servidor só, estou falando num firewall só, se fazer um trabalho desse. É complicadíssimo, né, você fazer isso manualmente. Então a gente precisa ter ferramental para identificar isso e falar, olha, seu firewall tem tantas regras, dessas regras você pode deixar de usar essas que não estão sendo executadas, e dessas que estão em uso, você pode pegar e fazer o quê? A reordenação dessas regras. Então, a gente consegue fazer uma análise desse tipo e eliminar tanto a parte de performance, por outro lado, a questão da segurança, e identificar quais linhas, né, o que foi trocado dentro do meu firewall, qual foi a configuração, o que foi feito na última alteração. Então é importantíssimo ter esse tipo de trabalho dentro da nossa parte da camada ali de segurança. A outra preocupação com relação à camada de aplicação é fazer o monitoramento, né? Aí transações que estão passando na minha aplicação, se o meu banco de dados está respondendo legal, as performances, os indicadores. Então você tem uma tabela dentro do Oracle da vida ou do SQL, como é que está essas queries estão demandando muito tempo. Então a gente tem tudo isso envolvido, né? Então a gente não tem só uma visão, né? E aqui sempre foi há um tempo, né? Hoje já consegue eliminar esse tipo de problema, mas era sempre áreas de conflitos dentro da empresa, né? Que eu tinha o pessoal de segurança, que tinha a visão focada 100% ali na área deles, pessoal de aplicação, e aí entrava o pessoal também de infraestrutura, o pessoal de rede, e sempre era, não, aqui está tudo legal, o problema tá em outro lugar que não é aqui. Então a gente precisa ter uma solução não para encontrar os culpados, mas sim para ajudar a eliminar esse tipo de gargalo e todas as áreas trabalharem de uma forma, né, integrada e sabendo já os impactos que vai ter caso aconteça alguma coisa. Então, se eu tiver um problema na minha camada de segurança no firewall, eu posso afetar uma comunicação com a minha nuvem pública, por exemplo. Então, se tiver qual que vai ser a parada, o que pode causar de problema se eu tiver uma query no meu banco de dados demandando muito tempo para um sistema, por exemplo, de emissão de nota. Então, imagina, a gente está chegando aí, hoje é dia 9, no final do mês está quase aí, já imagina dar uma parada por conta da lentidão de emissão de notas fiscais, a gente vai descobrir que o banco de dados está com um gargalo numa query que não foi bem indexada e tudo mais. Então, isso tudo vai gerando impactos dentro do ambiente, que são alguns dos desafios aí mais comuns que o time de NOC tem aí, né? E isso é a importância também do monitoramento de infra. Então, descendo um pouco mais, a gente vai para a camada do servidor de armazenamento. Aí aqui também a gente tem outras informações, né? A gente precisa saber se a CPU, a memória, o disco, como eu comentei anteriormente, o storage, está saudável, né? Tá respondendo bem, tem espaço em disco, a CPU está dentro de um limite aceitável. Então a gente precisa saber disso, né? Se o meu ambiente virtualizado está 100%, será que está apresentando alguma coisa ali que vai dar um gargalo no meu ambiente? Quanto isso vai representar de impacto? Então a gente consegue ter aí algumas visões. Isso é necessário a gente ter dentro do nosso programa aí, né, da nossa estrutura de NOC para fazer o trabalho. E aí, chegando um pouco mais para baixo aqui, a questão da camada, né? Algo importante é ter um monitoramento desses firewalls, desses roteadores, saber se a comunicação está 100%, se de repente eu não estou fazendo um uso excessivo da minha rede em determinada região, que eu tenho ali trafegando, né? Minhas VLANs e tudo mais, load balance, né? Então, às vezes o pessoal tem um load balance que não está fazendo o balanceamento correto. A gente pode fazer um ajuste mais ali, mapear essas portas do switch. Então, são algumas das visões que a gente tem dentro do nosso ambiente e a gente precisa ter isso de uma forma integrada, né? Não posso ter apenas uma visão para o meu time de segurança, o time de aplicação, time de infraestrutura, né? O pessoal de redes. Então, acabou o tempo do pessoal trabalhar em seus silos ali, cada um independente do outro. Hoje é tudo integrado. Então, um advento ainda mais do uso, né? A adoção ainda maior do uso das nossas nuvens públicas. Então, agora a gente tem tanto a demanda interna
dos nossos data centers locais, né, privados, quanto à utilização de redes externas. Então, eu preciso ter a comunicação com o meu ambiente secundário, que está na Azure, aonde que ele está hospedado, em qual região da Azure, da AWS, né? Então, a gente sabe que envolve custo, envolve latência, então tem uma série de fatores que nós precisamos acompanhar para garantir um bom sucesso e desempenho do nosso ambiente. E aí, por que o Op Manager? Então, a gente fala aí sobre a parte de monitoramento de performance de redes, né, e servidor, então a gente consegue ter aí, eu vou mostrar a ferramenta funcionando aí, dar alguns exemplos para vocês. Então, só mostrando aqui, né, algumas das características, que poderia ficar aqui muito mais tempo, inclusive até aproveitar o momento para convidar vocês, a gente vai realizar um masterclass sobre a ITOM em breve, então vocês vão receber aí o convite para participar desse masterclass, então a gente vai destrinchar muito mais aprofundadamente o que faz as nossas soluções de monitoramento. Então, hoje aqui, a ideia é apresentar um pouco da solução e depois explorar muito mais a fundo no nosso Masterclass. Então, o Op Manager é uma solução de monitoramento detalhado, então a gente vai ter aí visões, né? Então, já facilita muito, né? Eu lembro de alguns clientes que eu cheguei a visitar, que estavam no processo de migração para o Op Manager e utilizavam outras soluções que eu brinco que era o modo Matrix, né? Você tinha ali os códigos passando, então tinha que extrair aquela informação, enviar para outro local. Era muito trabalhoso, muito manual. E isso aí demandava muito tempo para a equipe técnica. E a gente sabe que hoje, cada vez mais, as equipes estão enxutas ou focadas em determinadas áreas, né, da empresa para ficar alinhado aos negócios. Então, eu preciso ter uma ferramenta que faça o quê? Automatize processos, me facilite a visualização e seja proativa. A grande palavra aqui é ser proativa, porque eu vou gerar alertas, vou configurar thresholds dentro da ferramenta para me reportar se de repente o limite aqui é esse de atenção para começar a startar um processo de verificação, troubleshoot no meu ambiente, saber o que está rolando. Então, eu preciso monitorar isso. E a gente sabe que hoje nossos parques, aí, se a gente for brincar, aqui no meu laboratório que eu tenho em casa, aqui eu tenho aproximadamente 10 máquinas virtuais. Isso num laboratório que a gente fica aqui para demonstração. Em uma empresa, 10 é o mínimo ali, só de banco de dados que você vai ver numa empresa. Então, a gente tem muita informação, a gente tem várias aplicações rodando. Então, aplicação para o financeiro, aplicação pessoal de marketing. Então, a gente hoje vive também em um cenário que TI ela cuida de outras áreas também, da infraestrutura, e outros usuários de outras áreas também consomem serviços em nuvem ou também local. Então, a gente precisa ter esse monitoramento da performance da rede, saber como é que está, ainda mais, por exemplo, no caso de monitoramento VoIP, né? Imagina, estamos todo mundo trabalhando remoto, a gente precisa saber como é que está a qualidade do nosso VoIP, para não ficar aí com a voz robotizada e tudo mais. Aí, outro ponto importante aqui é que a nossa solução do Op Manager, ela já possui aí uma base de informações e templates prontos, então você não precisa ficar ali brigando para construir do zero o seu monitoramento. É basicamente plug and play, você plugou na rede, fez um discover, e já vai começar a trazer as informações do seu ambiente ali, em questão de minutos, você já vai ter mapeado a sua infraestrutura. Tá? Então, chega de ficar criando visualizações, programando para criar as coisas. Já vem tudo pronto, ali você começa, a partir daí, já ter uma visão. Então, outro ponto, né, a questão que comentei aqui sobre tráfego de banda. Então, você fazer o monitoramento, a parte de QoS, tem todo esse acompanhamento, né? Se você tem um AS, né, na sua organização, na parte de BGP, você também consegue monitorar dentro do nosso Op Manager. Então, você consegue ter esse tipo de controle, importar os flows, né, receber os flows nos seus equipamentos e fazer a leitura deles. Fazer a parte, como eu comentei, né, gerenciamento de conformidade, saber o que eu tenho, né, de conformidade dos meus recursos, inclusive conformidade como a parte de PCI, SOX, RIPA, entre outros, a gente consegue também atender dentro da própria ferramenta. E um ponto importante que nessa parte de compliance
eu vou tirando fotos dentro das configurações que eu vou realizando e eu consigo checar o diferencial entre uma versão e a outra, o que foi alterado, o que foi removido, o que foi adicionado. Então, a gente consegue ter todo esse mapeamento dos nossos recursos. Então, isso ajuda muito, né? E eu posso voltar um backup específico também. Opa, aqui encontrei o problema. Vamos voltar na versão anterior, que já resolveu o meu problema de looping na rede. Então, a gente já consegue automatizar e facilitar esses processos. No caso do gerenciamento de file também, ver anomalias, uma série de outras informações. Um caso que tem crescido bastante hoje, ainda mais trabalhando no remoto, a questão do uso de VPN. Saber o que está trafegando na VPN, quem está utilizando as VPNs. Então, a gente consegue ter esse monitoramento também para ver se, de repente, tem alguém utilizando um torrent via VPN degradando aí os dados, né, o link. Então, a gente consegue ter isso. E também trabalhar com padrões aí, né, como a ISO 27001, PCI DSS e outros também. Então, alguns exemplos aqui que a gente tem. E aí, já entrando na parte de documentação, vamos dizer assim, da nossa infra, né, o que a gente tem? A parte de gerenciamento de portas do switch. Então, eu consigo monitorar, mapear essas portas, saber no meu switch onde exatamente está ligado cada uma das portas e fazer a documentação dos IPs que estão em uso no meu ambiente. Então, eu preciso ingressar um novo recurso na minha rede, um servidor novo. Geralmente, o pessoal, quando não tem ferramenta, vai lá e fica dando ping nos IPs para tentar adivinhar qual que está, né? Então, se tiver uma rede muito grande, vai passar o dia inteiro ali tentando descobrir, né? Ou inventa aquelas soluções mirabolantes de scripts para ficar fazendo um scan na rede inteira para ver o que traz. Então, aqui você já tem essas informações, você já faz a leitura, você já tem ali de imediato essas informações, inclusive com o MAC da solução. Então, antes da gente continuar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco do Op Manager. Quem tiver perguntas, aí já pode colocar aqui no nosso painel de perguntas, a gente vai respondendo no final. Mas aí eu tento responder algumas que surgirem aqui, que tiver dentro do caminho. Então, aqui acessando o nosso Op Manager, vamos ver se ele não perdeu a sessão, não. Então, a gente tem aqui dentro do Op Manager o nosso dashboards. Então, eu tenho um dashboard aqui, como eu tenho uma business, eu posso criar um mapa, né? Como vocês podem verificar aqui na minha tela. A gente pode amarrar os pontos onde eu tenho presença, né, no mapa e colocar isso numa tela grande no meu NOC para visualizar se tem alguma dependência, se algum lugar está com problema, o que está afetando. Então, eu consigo fazer esse tipo de tratativa aqui também. Então, tem outros indicadores, né? Então, aqui é um dos exemplos. Então, eu posso colocar os servidores, né, os dispositivos, por utilização de CPU. Então, eu já tenho na minha tela ali qual é o servidor aqui, no caso, que está consumindo mais recursos de CPU, memória, número de interfaces aqui, né, por utilização. Então, eu tenho uma visão aqui de tudo que eu preciso ter, né? Serviços que estão com problema. Então, a gente tem as informações. A questão de aplicações, né, que eu tenho aqui rodando HTTPS, né, o que tem de tráfego também. Isso eu estou falando só de rede, tá? Os volumes aqui de disco, a utilização. Poderia criar outros indicadores aqui para trabalhar com quanto espaço livre eu tenho no meu ambiente. Então, eu consigo ter todas essas informações de forma simples aqui, também no meu ambiente. Então, eu posso ter aqui uma visualização, tem aqui N outras, né, outros dashboards, então só sobre rede. A gente pode vir aqui colocar uma visão, posso criar outras também. Então, vai de acordo com cada uma das áreas que a gente tem. De história. Posso pegar aqui, se eu tivesse configurado aqui um ambiente com história, eu teria essas informações. Então, aqui um ponto bem legal para mostrar para vocês é um cliente nosso que utiliza o Op Manager para fazer a parte de Capacity Plan e substituiu
uma solução de um dos virtualizadores mais conhecidos aí de mercado, né, que tem um custo muito alto, eliminou a ferramenta, né, claro, continua utilizando a virtualização, mas toda a parte de capacity planning é realizada através do próprio Open Manager. Você já tem ali como gerenciar essa parte toda. Tá? Então, a gente tem todas as informações que a gente pode fazer. Se quiser criar uma nova dashboard, então aqui a gente vem criar essa dashboard, vamos colocar aqui webinar, e aí vem todas as informações que eu tenho para colocar. E aí basta colocar, eu quero saber aqui os alarmes, o dispositivo, usuários de VPN ativo, então eu posso criar aqui o que eu quero de informação. CPU, vamos colocar isso aqui, utilização, vamos criar o olho aqui, né? Parte de conversação, de redes, disponibilidade, então eu quero saber dispositivos por disponibilidade, questão de firewall, eu quero saber o tráfego ao vivo. Aí eu tenho vários indicadores aqui, eu posso colocar mapas aqui também. Então a questão de PAN, a parte que eu comentei, sobre IPs disponíveis, vamos colocar aqui também. Aí a questão de SLA, que eu posso criar também aqui, colocar esse SLA. Tem alguns específicos, né? Também aqui. Vamos colocar os backups, beleza, tá ok. E aí eu vou colocar aqui para quem eu quero. Se eu quero colocar para todos os administradores, operadores, então eu posso criar esses perfis, né? Aqui dentro. Vou colocar para todo mundo, então, questão de segundos eu já criei aqui as informações. Aí, conforme for tendo essas informações, ele já vai te dar a informação. Aqui é a parte do tráfego ao vivo, vamos editar ele aqui. Qual é o dispositivo, período que eu quero, 24 horas, o intervalo a cada 1 minuto, se eu quero em mega ou giga. Pronto, está configurado aqui. Eu já consigo ver essas informações. Eu quero editar ele. Posso editar, vamos colocar os últimos 7 dias. Então, já consigo ver aqui essas minhas informações, como é que estão rolando aqui também. Então, a conversa aqui, né, entre o IP, então, minha origem, entre esse IP aqui, final 100, e esse outro servidor, qual é o tipo da aplicação, quanto trafegou também, a gente consegue ter essas informações. Se tivesse a configuração de backup, teria aqui também informação. Então, aqui eu teria todas as informações de uma forma bem simplificada. E a questão de PAN, né? Que a gente comentou. Então, a gente tem aqui quantidade de IPs que podem ser utilizados. 0 aqui, né, na configuração. E quantos foram utilizados. Desculpa, pessoal. Deu uma crise de tosse. Então, aqui eu tenho essas informações já na minha tela. Então, imagina, eu posso publicar isso num telão e ter as informações. E a gente pode criar também os NOC Views, né? São aquelas telas que ficam girando no nosso NOC. A gente pode ter informações em tempo real, né? A gente pode até usar para dar um troubleshoot no nosso ambiente para saber o que tem de utilização e tudo mais. A gente consegue ter essa facilidade. Então, aqui uma visão geral sobre a parte de dashboards. E aí eu entro aqui na parte do inventário, né, dos meus recursos que eu tenho. Então, como eu comentei, né, aqui no nosso ambiente de laboratório tem algumas máquinas. Quando que ela foi descoberta, né, um intervalo. Quantas interfaces foram descobertas. Então, a gente colocou só questão de interfaces no nosso firewall aqui, né, nosso roteador. E aí tem outros equipamentos. Então, eu posso entrar aqui, por exemplo, nesse LabDC, que é o nosso AD, e aí eu tenho aqui as informações sobre disponibilidade, pacote perdido. A gente pode vir olhar aqui de novo, cada um deles. Vamos pegar esse outro aqui.
Então, aí eu tenho as mesmas informações, tempo de disponibilidade, se teve algum downtime, a gente consegue pegar essas informações e ter os indicadores. Então, eu fiz o Discover, ele já pegou as credenciais que eu utilizei, ele já traz as informações aqui para a gente, como CPU, disco, memória. A gente pode ter essas informações, eu quero ver isso aqui em tempo real, a utilização de disco. E aí ele vai mostrar para a gente aqui a evolução de cada um desses recursos. Então, eu posso ver os processos que eu tenho ativos dentro desse servidor, né, no caso. Então, eu consigo ter todas essas informações aqui também. Então, facilita muito, né, um troubleshooting. Software instalado, né, o que eu tenho instalado nele. Monitoramentos do AD, né, então, eu tenho as informações. Aqui também. Monitores que eu posso adicionar, né, então aí aqui eu já tenho CPU, disco e memória. Se quiser, eu posso vir aqui e adicionar um indicador de performance. Então, eu posso trabalhar tanto com SNMP ou WMI, né? Aqui, no caso, para o Windows, eu posso focar direto no WMI, eu posso adicionar outros que eu tenho também. E para fabricantes específicos, a gente também conta com indicadores próprios, né, para cada um dos recursos. Então, isso facilita demais aí o nosso monitoramento. Então, a gente consegue ter esses indicadores. Então, a gente pode fazer também um monitoramento de serviços do Windows. Então, vamos adicionar aqui alguns serviços. Por exemplo, aqui eu rodo... Vou pegar aqui, tem bastante. Cadê? Serviços do Windows aqui. Então, eu posso pegar aqui o nosso DNS Server, está startado. Posso fazer o monitoramento dele também. Ver como é que está um client de Group Policy também, a replicação, que no caso está desabilitado. Então, eu posso pegar cada um dos serviços que eu tenho e fazer esse monitoramento aqui para o nosso ambiente, né? Então, eu posso, de uma forma bem fácil, ter esse acompanhamento aqui também. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, o que mais que eu tenho aqui? Então, eu tenho aqui algumas ferramentas aqui, por exemplo, tenho o AD Manager Plus. Opa, vou monitorar ele também. Então, eu venho aqui e adicionei o AD Manager para monitorar. E aí eu posso criar algumas ações aqui dentro, né? Então, eu posso monitorar aqui a ponto de falar que eu quero que restarta o meu serviço, se ele der falha, restarta o servidor, ou não faz nada. Ele vai reportar para a gente caso o serviço esteja down. Cada um pull que ele checar, né? Então, se ele fizer uma checagem, ele vai dar essa informação. Então, de forma bem simples, assim, eu já tenho as informações. Então, esqueçam aquela ideia de sair programando, configurando na unha ali. Para que perder tempo? Você vem ali, clica e já tem as informações que você precisa ter. Simples assim. No caso de performance, aqui dos indicadores de performance, a gente pode até, isso é mais comum quando se fala em roteadores, né, em suítes, pegar as MIBs para colocar outros indicadores também e fornecer aqui. Então, a gente pode editar o template e adicionar um novo item para monitorar dentro do nosso ambiente. Né? Então, a gente pode monitorar scripts também. Então, a gente tem uma série aí de opções para fazer. Tá? Avançando um pouco mais aqui, a gente tem as visualizações, né, a parte de redes. Então, vamos entrar aqui na questão de análise de flows. A gente tem aqui o nosso microtik com as informações. A gente pode expandir aqui para ver a utilização de rede, o que está trafegando. Vamos explorar ele aqui por dentro. Então, ele já vai trazendo um sumário para a gente, algumas informações importantes sobre esse recurso, né, como há quantos dias ele está ligado, quando ele foi adicionado, o tipo, a configuração dele, né? Você tem todas essas informações aqui configuradas. E a gente vai explorando, né, a questão de flow aqui, como é que está passando, se teve drop dos flows ou não.
consegue ter todas essas informações. E aí entra a questão de tráfego também, né? A gente tem aqui o tráfego na última hora, eu posso mudar isso aqui. Quero ver hoje. Vai pegar aqui, desde a hora que começou a ter movimentação na minha rede, o pico de conexão, depois acalmou e agora veio para cá. Então eu consigo ter esse acompanhamento também do tráfego e saber aqui qual que é a média, né, de velocidade, de utilização nesse período. Se eu pegar aqui a última hora, aí ele vai trazer para a gente aqui também. Se eu quiser explorar um determinado período, eu venho aqui também e venho quebrando essas informações. Aí eu entro na questão das interfaces também, né, onde eu tenho o volume, a velocidade e a utilização. Então, eu consigo ter essas informações aqui também de cada uma. E aí a gente explora, né, aqueles pontos que a gente comentou anteriormente, né? Então, a gente pode saber aqui por protocolo, por aplicação, saber a nossa origem, né, dos dados, que a gente não vai ter informação, tem que pôr mais tempo aqui. Então, a gente vai ter aqui as informações por aplicação, que a gente teve nas últimas 24 horas. Então, você já consegue ver isso. A origem, quanto que foi trafegado, né? O destino. E também aqui, se tiver a questão de QoS, né, configurado, para saber cada um deles o que representa e a conversação entre determinado IP e o que está trocando aqui, né? Qual que é a aplicação em si. Então, aqui já dá uma visão para a gente, de repente, saber o que está rolando. E aí, como eu comentei, se tiver AS, né, configurado, a gente pode trabalhar com eles aqui também, fazer a configuração de possíveis ataques aqui para saber se está rolando alguma coisa. Serviços cloud, né, para saber o que está, quais são eles também enviados. Os usuários, a gente já sabe aqui quem está demandando mais. Se tiver a configuração de NCM, eu vou ter aqui as informações, né, sobre configuração de backup, se foi feito o backup, se foi feito dentro da conformidade, ou se de repente houve uma questão de compliance aqui, que teve alguém que fez algo por fora da ferramenta, porque eu faço todas as minhas configurações dos equipamentos, né, de alterações de script em roteadores, eu posso fazer por dentro do meu próprio Op Manager e ter isso dessa forma que eu comentei, né, fazer um backup, compartilhar as informações, saber o que foi alterado e o que não foi alterado. Então, eu posso identificar se houve ou não um backup, ou se essa validação de configuração que ele faz, ele aponta que foi feita alguma alteração por fora da ferramenta e não utilizando o console. Então, a gente pode fazer todo esse gerenciamento aqui também. Então, a gente tem aqui as informações, né, sobre as interfaces, né? Então, a gente... Vamos voltar aqui nos nossos recursos aqui, né? Que a gente tem, né? A parte de interface em si, como eu já comentei, a gente pode ver por aqui. E entrando aqui um pouco mais avançado com relação à parte de firewall, né? Já comentado, eu posso ter as informações do que foi trafegado aqui na última hora, né? Tá? A gente pode ver aqui nas últimas 24 horas, o que representou hoje. Então, só vou habilitar aqui uns testes de velocidade para a gente gerar alguns alertas para a gente entrar no próximo assunto que eu vou mostrar para vocês. Vou forçar uma banda aqui para ele já gerar informação para ele. Ele está executando os testes aqui. Então, aí, enquanto ele termina aqui, aí eu já vou ali para as outras partes e faço de novo. Então, aqui já deu. Então, ele já gerou um alerta para a gente sobre a utilização da interface. Então, eu tenho configurado, né, para a minha interface no MikroTik, aqui no caso, que a gente está utilizando, um threshold.
Então, ele já ultrapassou esse nosso threshold da interface, então ele já reportou essa utilização. Então, é uma forma que a gente tem de fazer esse acompanhamento, né? Então, vamos só voltar aqui para todos os dispositivos, só para mostrar para vocês. A gente fala aqui da interface. Então, tem a nossa interface crítica. Vou colocar ela aqui em tempo real. Deixa só ela baixar aqui para a gente começar a montar o gráfico. Só para a gente fazer a demonstração aqui e mostrar para vocês que a gente consegue já, assim, até para demonstrar melhor. Então, aqui está o gráfico. Aqui. Então, aqui a gente vai ter... A gente pode configurar a nossa janela aqui, né? Que a gente vai querer o intervalo. E a gente vai rodar aqui agora de novo esses testes. A gente acompanhando cada um deles aqui, a gente tirar a informação. Beleza. Então, vai entrar aqui na nossa interface. A gente vai vir aqui para os gráficos, né, da interface. A gente já começa a ver aqui a questão de tráfego, né? A gente vai começar a montar aqui o que eu tenho, né, dos gráficos. Então, da utilização. Então, ele vai pegando todas essas informações e já vai dando para a gente uma visão geral do que a gente tem dentro do ambiente. Então, a gente já vai ter alertas aqui, ó, mostrando, já vai aparecer aqui o que houve, né? Então, tem aqui 4 alertas gerados, então tem 2 equipamentos que não respondem, já mais 5 pools aqui de verificação, então eles estão fora aqui para não mostrar nada, então a gente consegue ter isso de uma forma automatizada, né? Eu posso criar essas configurações dentro do nosso Op Manager e ter as informações. Deixa eu abrir um outro navegador aqui. Eu acho que o browser ali está... Coisas do ao vivo, né? Então, aproveitando aqui para mostrar para vocês, a gente consegue ter tanto a integração, né, para trabalhar com ele local ou configurar para usar os usuários do domínio. Então, a gente pode criar perfis também aqui para ter essas informações. Então, vamos lá. Os nossos dispositivos, beleza. As interfaces. Então, aqui ele está mostrando já a nossa interface em tempo real. Só esperar ele baixar aqui para monitorar. Então, eu consigo ter em tempo real como é que está o andamento do meu link. Então, aqui eu estou rodando 6 testes de velocidade em paralelo. E aí já vai mostrar. Então, eu já consigo ver por aqui se está rolando algum gargalo, né? De repente está flat a minha utilização de dados. Então, sempre está acontecendo alguma coisa. Então, posso fazer esse tipo de análise aqui com o uso da ferramenta de forma imediata em um único console. Então, isso aqui já facilita bastante o nosso gerenciamento. Então, agora começou a fazer o teste de download, né? Então, ele já mostra ali de saída e entrada. Então, a gente fazendo o upload. E agora começou a normalizar já o ambiente. A gente consegue ver tudo isso. Se tiver num gargalo, ele já vai gerar um alerta. Você já pode fazer um troubleshooting por aqui mesmo. Então, a gente tem essas facilidades. E, além disso, né, o que a gente pode fazer? Então, aqui ele já vai mostrar os picos ali para a gente. Vou continuar aqui. Então, aqui a gente já pode ver, aqui no caso, se a gente for para a visão do nosso file, vai mostrar o que mudou aqui, né, na última hora da utilização também. Aí a questão de velocidade, a questão de banda. Aí a gente vai ter aqui os hosts, né? Então a gente vai ter
as informações do que está trafegando, o percentual de cada um, o destino, grupos de protocolo, então você pode configurar isso aqui também, né, para saber para onde está sendo direcionado os dados, né? E a gente consegue ver cada um aqui, aí a questão de usuários, os hosts, os destinos. Então, de acordo com a configuração do Firewall, a gente consegue ter todas essas informações, até com relação à distribuição de utilização fora do horário de trabalho, dentro do horário de trabalho. Então, a gente consegue ter todo esse acompanhamento por aqui. E a parte de gerenciamento da nossa rede, né? Então, a gente tem aqui os IPs, né? Como manter a parte de PAN. A gente vem aqui e já vê a utilização da nossa rede aqui, o 9268.30.0/24. Então, a gente pode já ter uma visão aí do que tem de uso, o que tem de disponível. A gente tem todas essas informações para facilitar no gerenciamento, tá? Então, aqui é alguma das coisas que a gente consegue. Aí tem outras visualizações, uma parte voltada aqui a servidores, né, para focar só o que é de servidor, parte de virtualização que eu comentei também. Então, os principais, né, Nutanix, Hyper-V, VMware, sim, e também parte de alarmes, né, para a gente ver o que tem ativo ou geral e saber por cada um deles. E aí um ponto bem interessante que não pode deixar passar batido e nem de comentar aqui é a questão da criação das business views, né? Que a gente pode criar uma business view e aqui de uma forma bem simples, né? A gente pode vir aqui e sair arrastando cada um dos recursos e fazer a ligação entre eles, né? Então a gente pode criar aqui a conexão entre eles, né? Da onde que ele vai pegar as informações. Então, se eu tiver a parte das interfaces, a gente pode colocar aqui para fazer. Só uma demonstraçãozinha bem rápida, né? Eu tenho. Pode amarrar aqui. O tipo de informação que eu vou ter, aqui a posição. Então, tem toda essa parte de configuração. Ó. O meu link já voltou ao normal. Já alertou para a gente aqui. Isso aqui eu vou deixar ele amarrado com esse cara aqui. Pronto. Fazer aqui, aí eu tenho essas informações. Se eu quiser colocar um mapa de fundo, eu posso adicionar as imagens aqui para simplificar. Então, vamos pegar esse aqui no caso. Eu posso representar, né, onde está conectado cada um dos meus equipamentos. Então, eu tenho conectado e tenho as informações aqui. E aí, visualmente, eu vou ter as informações. De repente, tiver o meu link nessa região aqui, essa comunicação com problema, ele já vai te dar as informações para saber o que está rolando aqui. Então, graficamente, né, visualmente, você já tem essas informações do ambiente. Tá? Essa é uma forma de montar os mapas. E aí tem outros aqui, né, utilizando o Google Maps ou o próprio mapa da Zorro, né? A gente sabe que o Google Maps agora passou a cobrar também. Pode criar aqui mapas de dois, né, aqui da rede, a questão do VMware também, do Hyper-V, do Xim e Nutanix. E um ponto importante que a gente tem aqui, legal, é que a gente pode fazer aquelas visualizações de rack também. Então, vamos colocar aqui o nosso rack, aqui tem 40 VUs aqui, 40 usos. Aí eu quero ver a visualização também, a parte de trás dele. E aí eu venho aqui e posso colocar como é que estão os meus recursos. Então, eu posso vir, coloquei aqui o nosso microtik, o Fire está aqui. Se der um duplo clique, ele vai abrir a opção para colocar as informações. Por exemplo, é um equipamento branco. A gente pode vir aqui, mudar a cor dele. Ele tem 2 U's. Então, pronto. Tem 2 U's. Colocar aqui os nossos servidores.
Então, eu venho aqui e eu sei a posição deles. Então, imagina você que tem um data center aí, precisa fazer o gerenciamento deles, né? Onde que está, você já sabe até a questão do posicionamento de cada um dos recursos que a gente tem na nossa rede, né? Então, vou salvar aqui. E está criado aqui o nosso mapa. E aí eu tenho as informações também, né? Se o nosso MikroTik apresentar problema, né? Vou rodar de novo lá os testes de performance para ele apresentar gargalo de rede. Beleza, deixa ele rolando aqui. É quando ele apresentar, vai aparecer as cores, igual aqui o nosso Lab AD. Eu já sei visualmente aqui que ele está com algum problema. Então, se a partir daqui eu já consigo fazer uma tratativa nele, né? Então, já clico ali, já vem direto para o equipamento para dar uma identificada no que está acontecendo. Então, eu já tenho esse mapa aqui, né? A visão do mapa, e já facilita bastante a visualização. Ou também tem a possibilidade de criar um mapa 3D. Então, a gente pode colocar aqui um muro, né? Então, a gente pode desenhar, né, a parede aqui de como é que é. Então, a gente vai desenhando. Eu não sou um bom artista, né? Então, aí eu vou ficar devendo aqui. Então, a gente pode ir montando aqui as áreas que a gente tem. Cada uma delas. E aí a gente vai montando a nossa parede aqui, a questão do caminho. E aí eu ponho a visão aí que eu tenho aqui, as configurações de como é que está esse equipamento. Então a gente pode colocar cada um deles aqui, vou colocar aqui. Vou salvar. E aí eu tenho a minha visão 3D aqui com as paredes do rack, então eu consigo desenhar a estrutura e deixar ela passando numa tela para a gente ter as informações. E o interessante é que a gente vai conseguir visualizar aqui o equipamento também, que tem naquela nossa planta lá. Então, que é um exemplo que a gente pode fazer. Então, aqui a gente tem uma visão, é a questão de automações que a gente comentou, né? Foi uma das pesquisas que a gente recebeu ali. A gente também consegue trabalhar com workflow dentro da ferramenta. Então, eu posso importar um workflow, né? Selecionar ele na nossa base ou criar um novo. A gente pode criar um workflow aqui, aí coisa bem simples, né? Fazer um teste de ping num dispositivo. Qual que é o dispositivo? A gente pode vir aqui e fazer esse teste, as informações que eu quero, e aí eu venho para validação. Opa, pingou? Não. O que eu vou fazer aqui? Vou executar um trace route. A gente vai fazer um trace route aqui para o nosso MikroTik, para ver se está passando por lá. Aí eu começo a montar cada um deles. Então, se pingou, então a gente pode vir aqui. A gente tem aqui ações externas, né? Então, não fez nada ali, ele loga um ticket em uma solução aqui. Pode colocar aqui no SDP, que já é integrado nativo. Então, seleciono qual que é a categoria, por exemplo, as informações. Então, ele gera um ticket e acabou aqui já a atividade. Se quiser fazer mais alguma coisa, então eu posso desenhar aqui as informações. Pingou um device, deu sim, não vai fazer nada. Vamos colocar aqui, gerar um alerta. Então, a gente consegue fazer todas essas informações ou executar um outro workflow. E a gente vai montando esses workflows, né, para facilitar a nossa vida de gerenciamento. Então, tem alguns exemplos aqui, né? A gente tem esse aqui, por exemplo, que é um teste de checagem, né? Que já vem pronto, a gente já tem alguns aqui já para facilitar. Então, ele gera aqui uma nota de alarme. Né? Então, a gente vem aqui, pode até editar essa nota, colocar as informações, ou não, e mapeando aqui, montando para facilitar. Então, se precisar, por exemplo, no VMware, fazer um reboot
do sistema operacional, né, de uma máquina VM, ou um refresh no Data Store, resetar uma VM. Então, tem algumas ações que a gente pode fazer aqui, até mesmo fazer um snapshot, pode configurar por aqui também. E aí tem outras ações que aí a gente vai explorar mais no nosso Masterclass de Python. Tá? Então, aqui alguns pontos que a gente tem. Como eu comentei, né? Questão de aplicações também. Para falar de aplicações, eu vou falar aqui de uma outra solução que também está na parte de Python, que é o site 24x7. É uma outra solução que nós temos, com uma abordagem um pouco diferente do próprio App Manager, mais voltada para quem trabalha com DevOps e tudo mais. Então aqui eu tenho a possibilidade, né, de trabalhar, ela é totalmente cloud, né, a solução do site 24x7, e eu consigo fazer o monitoramento tanto de recursos web, né, monitorar sites e tudo mais, quanto a parte de aplicações. Então eu posso ter aplicação PHP, por exemplo, rodando e fazer esse monitoramento das transações, né, de cada uma delas. A gente consegue ter esses recursos. Também consigo monitorar servidores por aqui, né? Então, a gente trabalha com agentes. Você vai configurar para trabalhar aqui, o DHCP e tudo mais. A gente consegue ter todas essas informações, a parte de VMware. Então, a gente pode monitorar um vCenter, saber como é que está o nosso vCenter, das informações que eu tenho aqui, as máquinas virtuais que eu tenho, os hosts ESX. A gente pode monitorar aqui também e ter todas as informações para a gestão do meu ambiente. A questão de Data Store. Então, a gente tem todas as informações. E também o monitoramento cloud, né? Então, a gente tem aí a parte de AWS, Azure ou Google Cloud. A gente pode fazer esse monitoramento de acordo com o que cada uma das nuvens públicas oferecem. Então, a gente pode ter aqui todos os recursos que a gente tem na Azure. Então, eu tenho aqui o meu Exchange, por exemplo, eu tenho as informações do meu ambiente, posso ver aqui um inventário, do que eu tenho também, a parte de redes, e tudo isso a partir de uma cloud, né? Então, vou pegar aqui esse switch. Então, estou vendo aqui a partir de uma visão externa do nosso ambiente. Então, a gente tem aqui a parte de aplicações de novo, aplicação Java. Então, tem aqui uma visão geral de tudo que está rolando. Questão das transações. Então, aquilo que eu comentei, né? É importante saber o que eu tenho de tempo de resposta de uma aplicação, né? Isso aqui pode determinar como é que vai ser o dia da nossa equipe de TI. O tempo de resposta, a questão dos databases. E aí entra outras características, né? Voltado ao Java em si, né? Então, a gente tem toda essa parte aqui também para ajudar. E um ponto importante que a gente tem aqui, né? Dentro do site 24x7, eu também tenho a questão de custos das nossas clouds. Então, imagina, quanto eu estou tendo ali de custo com a minha Azure ou com a minha AWS, por exemplo. Então, eu consigo vir aqui e ter essa ideia, né? Que isso aqui sempre foi um desafio de fazer o gerenciamento de custos da multi-cloud. Né? Então, quanto que está custando cada um por serviço. Então, eu tenho as informações aqui. Então, a gente sabe, né, que a questão de cloud pública, a gente tem a questão de tráfego, o que está sendo utilizado. Tudo isso conta, né? Então, tem aqui o custo por região. Então, uma região é mais barata que a outra. Por serviço, por conta, por transferência de dados. Então, a gente tem todas essas informações aqui para facilitar o gerenciamento e executar as ações. Então, aqui, ó, recurso. A gente sabe, né? Nuvem pública, tudo custa, né? Você vai criar um recurso de rede, um storage na nuvem, tudo tem um custo. Aí você tem a transferência de dados, algumas cobram por milhares de dados, etc., e por volume. Então, você tem todas essas informações para fazer por aqui também essa gestão em uma única solução. Então, aqui algumas visões, né? No meu caso aqui, estou acessando um demo online.
Aqui já não tem esse acesso. Perfeito? Então, aqui um pouco do que a gente viu aí sobre o Op Manager e o site 24/7 também. E aí alguns pontos, né, aí do porquê do Op Manager Plus, para a gente concluir. Então, você tem um console unificado para fazer a gestão de toda a infra, painel integrado, né? A gente pode disponibilizar esse painel e ter as visualizações, fazer toda a parte do que está afetando o que, saber essa parte de gestão em si, né? Informações rápidas, né, para automação e reduzir vários índices, né, de lentidão e tudo mais. Relatórios, a ferramenta possibilita relatórios para você saber o que está rolando, saber o histórico, né? Tudo mais. Notificações. Então, você pode disparar aí um SMS, fazer, como eu comentei, integração com solução de chamado e abrir um ticket direto na ferramenta, ou abrir uma pop-up no console, fazer uma sirene, enfim, consegue fazer tudo isso, né? Então, a integração que eu comentei também. E aí a gente tem essas informações basicamente. Então, eu gostaria de agradecer. Hoje foi bem curtinho aí, só para apresentar o nosso iTunes para vocês. A gente vai explorar muito mais a fundo no nosso Masterclass. E aproveitar e deixar aqui para vocês o acesso aos nossos canais, que tem bastantes vídeos, né? Além do Op Manager, tem outros também. No YouTube é o Manage Engine Brasil, nosso perfil no Instagram, Manage Engine BR, e o nosso blog também, que tem informações aí. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, que eu já ia esquecendo. Chat, eu vou colocar no chat aqui o link de um dos nossos posts recentes aí, que fala justamente sobre o Op Manager e como automatizar a rotina, né? Deixa eu trazer ele para cá. Então, a gente tem um blog aí, o nosso, em português, né? Então, a gente tem um artigo aqui escrito pela Naila, nosso time de conteúdo, e falando justamente como automatizar a sua rotina, né, de TI com os recursos do Op Manager. Então, vale a pena aí a dica. Não vou dar spoiler aqui, já comentei algumas coisinhas, mas tem mais informações aqui sobre a facilidade. Então, deixo o convite para vocês. E antes da gente entrar nas perguntas aqui, a gente já chegaram algumas, a gente vai ter na próxima terça-feira início de uma nova Masterclass sobre a nossa solução de EMS, que é a parte de gestão de dispositivos unificados, né? Então, a gente vai falar sobre gestão de patches, gestão de vulnerabilidades, como fazer o hardening dos seus recursos de TI, né? Dos endpoints e tudo mais, dispositivos mobile. Tudo isso a gente vai falar na nossa Masterclass, que começa na próxima terça-feira. Então, bom vocês ficarem ligados aí, que vem mais coisa pela frente. E vamos falar aqui sobre as perguntas. Vamos lá, tem a primeira aqui, do Eduardo. O que teria para a experiência do usuário? Bom, Eduardo, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Para a experiência do usuário, deixa eu só colocar. Entrar aqui na demo do Application Manager. Então, a gente tem aqui no Application Manager, que é um dos módulos que estão integrados com o Op Manager, né? A gente tem a possibilidade, deixa eu só logar aqui, de configurar aí também no próprio site 24/7. A gente consegue fazer essa parte de gestão de ações aqui para o usuário, né? Para fazer o monitoramento real da experiência do usuário em um e-commerce, por exemplo. Então, a gente pode ter aqui todo o processo, aí criar aqui esse mapa. Deixa eu abrir aqui o Application também. Então, aqui a gente vai explorar esse Application Manager mais à frente aí no nosso Masterclass. Então, a gente tem essa questão de experiência do usuário. A gente pode criar aqui, né, colocar um agentezinho para monitorar, ver como é que está a experiência do browser. A gente pode criar essa visualização e mostrar todo o tráfego, né, o que foi feito, as informações. Vou pegar aqui, talvez tenha muita informação aqui.
de performance, o caminho que foi feito, o que foi carregado, os passos. Então, a gente consegue ter todo esse acompanhamento por aqui, tanto no Application Manager, ou, no caso, se eu quiser fazer aqui a experiência utilizando o site 24/7, eu consigo também ter essas informações. A questão geográfica, né? Então, eu posso vir por aqui, por browser, por dispositivo, acho que não tem nenhum aqui configurado para a gente mostrar. Tá? Mas se quiser, manda uma mensagem para o meu e-mail, e aí a gente agenda um bate-papo e eu mostro detalhado para você essa parte funcionando, tá? Vai estar no demo online aqui, algumas coisas não estão configuradas aqui. Mas a gente consegue ter essa visão, toda a experiência do usuário, por exemplo, no portal de e-commerce, tudo isso a gente consegue monitorar por aqui. Tá legal? Tá, eu que agradeço, Lisandro, pela mensagem aí. Tá? Te agradeço a participação também. Vou ficar aqui no seu aguardo, Eduardo, sobre as informações aí, a gente faz um bate-papo. E aqui uma outra pergunta do Antônio, vamos lá. Tá, legal. A pergunta do Antônio aqui bom dia, Antônio. Gerencio a infra de algumas empresas e devido à LGPD, as questões e funcionalidades são aderentes ao solicitado. Porém, preciso de gestões independentes. Consigo ter em um dashboard várias empresas? Valengo, aí é o seguinte, a gente tem o Open Manager Plus, que eu mostrei aqui, e a gente tem a versão MSP dele. Tá? Então, você consegue tanto o Open Manager, aqui que eu estou mostrando, quanto o site 24/7, nós possuímos a versão MSP, voltada a prestadores de serviços. Tá? Então, você pode ter N empresas alocadas aí, você fazer o gerenciamento. Então, você pode ter o Open Manager para trabalhar aqui na versão on-premise, por exemplo, trabalhar com várias contas, você hospedando nessa infra e o pessoal consumindo seus recursos. Muito comum, né, data centers adquirirem nossa solução para fazer esse trabalho, né, e ter as suas contas, oferecer a sustentação, a parte de monitoramento e ficar ali como NOC, né, prestando serviço para esses clientes. Ou se você quiser uma solução já em nuvem, fazer todo esse trabalho, tem o site 24/7, onde você vai ter a versão MSP e você vai ter um painel como esse para cada empresa. Então, a gente consegue trabalhar. Então, basicamente, o licenciamento ele é por número de dispositivos, né, que você tem, e se envolver aplicações, né, saber também quais são as aplicações, claro, determinar. Manda um e-mail para mim, né, apesar que você tem meu telefone, você pode me ligar. E a gente bate um papo, a gente explora essa questão de detalhamento para você também, tá bom? Aí a gente consegue alinhar aí e definir exatamente o seu escopo. Tá, joia? Obrigadão pela sua presença. Outra pergunta. Tem algum case de monitoramento de gerador de painel fotovoltaico? Olha, vamos lá. Dentro do próprio Open Manager, isso é legal, porque foge um pouco da questão de TI, mas você pode ter essas informações. Basicamente, se o dispositivo que você tem aí, no caso o gerador, né, o painel aí, trabalhar com MIB, você pode importar essa MIB para dentro do Open Manager. Então vamos entrar aqui. Estou dando spoiler do Masterclass, né? Você pode vir aqui dentro da administração e aqui você pode fazer o gerenciamento, né, das MIBs, fazer a inclusão de novas MIBs para dentro. Então, aproveitando aqui, você perguntou, vamos mostrar aqui, a gente tem os templates de dispositivos, tá? Já vem uma pancada aqui, então vamos pegar esse primeiro, o Windows 2012, e eu tenho aqui os meus indicadores. Eu posso vir e adicionar nesse meu template outros monitores. Então, ele já vem com o básico ali, né, que vamos dizer assim, que é o caminho das pedras para você trabalhar, mas eu posso colocar outros. Então, a gente falando aí de MIB, a gente pode vir buscar a MIB. Vamos entrar aqui no caso
só para não estragar esse meu template, vamos pegar aqui o MikroTik. Pegar o MikroTik aqui no caso. A gente pode vir aqui adicionar um monitor. Ele já pegou a MIB, então a gente pode vir aqui, escolher aqui a operador que a gente vai ter, né? Qual que é a MIB que a gente tem, né? A gente pode explorar a MIB, adicionar a MIB e trabalhar com ela aqui dentro. Então eu posso pegar uma MIB, descobrir qual que é o ID que eu vou trabalhar e adiciono esse indicador dentro do meu App Manager. E a partir daí eu já tenho ele para utilizar de uma forma independente ou atrelar ele no template. E um ponto importante, ele já vem com os templates, mas você pode adicionar um template, né? Então, pode criar lá um painel, foto, vamos fazer um copy-paste aqui, porque facilita a vida, né? Nessa vida nada se cria, tudo se copia. Então, aí eu venho aqui, cadastro, se eu tiver aqui as informações, eu crio um novo vendedor. Painel solar. Qual que é a categoria? Eu posso criar uma categoria aqui também, posso simplificar, vamos colocar aqui, só para simplificar aqui, vamos pôr desconhecido. O íconezinho também eu posso colocar as informações, aí eu começo a fazer uma query, né, no dispositivo, se eu tiver o IP dele, as informações, e vou navegando na MIB. Então já tem um painel aqui já criado e vou trabalhando essas informações. Então, sim, se você tiver acesso nesse equipamento a MIB, você pode até utilizar vários indicadores para saber o que você tem de informação. Caso ao contrário, você vai ter ali a disponibilidade dele estar up ou down, beleza? Mas me manda mensagem, a gente vai conversando, a gente auxilia você aí com esses pontos também, tá bom? Obrigado pela pergunta. Lisandro, como funcionaria a integração entre redes em séries diferentes? Tá? Você pode colocar todas as redes aqui, dependendo do seu cenário. A gente tem a versão Enterprise, né, que é a versão distribuída da ferramenta, e aí você pode colocar o conceito de probe em cada uma das suas redes e elas vão se reportar para um central. Tá? Então é bem tranquilo de trabalhar com relação a isso. Nós temos uma administração centralizada com várias probes coletando cada uma das outras redes que você tem. Por experiência, né, eu trabalhei antes de entrar para o time da ME, uma grande experiência em data centers, a gente utilizava o próprio App Manager, né, para fazer essa gestão dos nossos clientes. E cada cliente tinha uma probe que se reportava para a nossa central e a gente fazia o monitoramento dos recursos dos clientes de forma tranquila, tá bom? Mas se tiver dúvida também, por favor, não hesite em questionar, mandar uma pergunta, conversar, a gente agenda aí e desenha esse cenário, tá? A gente consegue, com a nossa solução, atender aí praticamente todos os quesitos com relação ao monitoramento. Beleza? Então, obrigado, Antônio, pela participação de novo. Aguardo o seu contato. Alisson também. E o Lisandro. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem fazer aí à vontade. Então, aproveitando, eu estava aqui já comentando, um ponto bem importante, que eu falei, ia deixar ele passar, né? Vocês não falar, nossa, o cara mostrou funcionando ali e não contou o segredo, né? Aqui, por que apareceu o alerta, né? Então, isso aqui é legal a gente mostrar as interfaces. Aqui, galera, a gente entra nas interfaces. Eu vou entrar aqui nessa da Vivo, né, do meu link da Vivo, e eu tenho a opção de configurar a interface. Então, aqui eu posso falar qual que é a velocidade dela, né, a capacidade da minha rede, informação de circuito, qual que é o display name, né, como ele já pega isso do meu ambiente, né, das informações do dispositivo,
eu começar aqui do zero, mostrando. Então, a gente tem as informações, tem as credenciais que a gente utiliza, a gente já vem trazer aqui as informações. Esse meu link aqui da Vivo é um link de 300 MB, eu tenho outro da Claro que é de 240, então eu tenho dois links conectados aqui trabalhando, então eu posso configurar as informações para ter o monitoramento preciso, né? Eu preciso ter essas configurações bem feitinhas. Então eu coloco aqui a minha capacidade e aí eu configuro o threshold. Isso eu posso fazer, né, no caso, manual, como aqui, direto, né, no dispositivo. Então, eu quero uma coisa mais personalizada. Então, para nossa demonstração, eu coloquei aqui 2% para gerar informação, uma vez só. Então, eu posso pegar a informação de erro da rede, de descartes, tudo isso, o intervalo que a gente tem, né, se eu vou mostrar os detalhes de verificação, e aí eu consigo fazer essas informações, além de outras. E aí, com isso, eu tenho as minhas informações aqui com relação à minha rede. Tá? Então, é uma forma bem simples de configurar. Ah, não, eu quero já deixar pronto a questão de thresholds para a minha rede. Então, a gente pode vir aqui, a gente tem as configurações, templates de interface, seleciona aqui, né? Posso ter grupos ou os tipos. Eu tenho a internet, aí eu venho aqui e já coloco um padrão. Então, quando ele fizer um discover de interface que corresponder a esse tipo de internet, ele já vai aplicar as configurações padrões aqui. Então, em um caso específico, eu vou lá e faço alterações. Isso aqui a gente vai explorar mais no nosso Masterclass para fazer do zero a configuração do monitoramento. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Chegou mais uma pergunta aqui. Cenário de colaboradores home office, a integração do AD, DS, local com a Azure, monitoramento pela Azure. Aí, Antônio, me chama depois no e-mail, manda uma mensagem, a gente desenha seu cenário, que aí talvez a gente pode utilizar a combinação tanto do App Manager ou do site 24/7. Quando eu entendo aqui com a sua pergunta, né, sobre o monitoramento, a gestão de inventário e aplicação do usuário, né, da pessoa que está lá, o colaborador, aí talvez seja mais indicado utilizar uma outra solução que vai ser fruto, já deixo o convite aqui para você, do nosso Masterclass sobre EMS. Que aí a gente faz uma gestão ativa em cima do endpoint do usuário. Então, a gente vai saber aí no nosso próximo Masterclass a questão de gestão de patch desses usuários, a questão de vulnerabilidade, se ele está com um torrent instalado, se ele tem alguma ferramenta de remote desktop ativa, se tem software proibido. Então, a gente vai fazer o hardware voltado ao usuário final também, tá bom? Então, eu deixo esse convite aí para você e para os demais também que participaram. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá? A última para a gente encerrar aqui e agradecer enormemente a participação de vocês em mais um webinar nosso. E não esqueçam, acessem aí o nosso blog, muita coisa legal lá para vocês visualizarem. Se não tiver nada lá, pode mandar mensagem que a gente trabalha em conteúdo para vocês também, para vocês saberem aí, ficarem antenados. Bom, então, a última pergunta que eu recebi aqui foi com relação à parte de MIBs, tá? Sobre como adicionar elas na ferramenta. Então, a gente tem aqui várias opções, né? A gente pode adicionar, de forma que eu mostrei ali para você, né? Nos templates, as informações, né? Só para a gente encerrar aqui, vamos pegar esse cara aqui mesmo. A gente pode vir aqui adicionar os monitores, quando a gente fala de SNMP, aí a gente vai entrar no ID, a gente pode fazer por aqui o upload e aí fazer o discover das informações, né? Então é importante e a gente pega esse conteúdo da MIB e vê se bate, né? Então, ó, cada dispositivo, né? Cada equipamento, você pegar um Fortinet, um MikroTik, outros equipamentos de rede, você vai ter isso aqui fácil, né? Que é bem comum ter isso. E navega de uma forma simples os indicadores e adiciona.
Um exemplo que eu fiz, na verdade, há um tempo atrás, foi o quê? Monitorar a temperatura de uma sala de data center. Por quê? Porque a aplicação em si do data center de monitorar a temperatura, ele deu problema. Então, ele não mandava alerta pelo próprio equipamento. Então, a gente fez o quê? A leitura da MIB desse equipamento, pegou o ID do SNMP e aí colocou dentro do App Manager. Então, ele já monitorava ali se estava disponível ou não o equipamento, né? Ele estava... aí é o perigo, né, de confiar ali no dispositivo em si. Ele estava on, porém, ele não mandava alerta. A ferramenta lá, o dispositivo, o hardware, não estava enviando alerta. Então, o Open Manager lia aquelas informações, você configurava o período, né, de cada 3 minutos, 5, ele fazia essa leitura e falava, ó, 25 graus, 12 graus, 13, aí a umidade. Então, você tinha todas essas informações para criticidade, né, do ambiente ali. Imagina a temperatura passar ali de 30 graus. Possível, né, você deixar isso acontecer, né? Então, é importante você ter esse tipo de controle em si para evitar esse tipo de coisa. Então, aqui é o segredo. Eu vou respondendo o Eduardo aqui, eu vou colocar aqui o meu e-mail, e aí vocês podem entrar em contato, a gente agenda aí um bate-papo junto com o nosso time para desenhar aí a solução para vocês. Tá legal, pessoal? Então, agradeço vocês mais uma vez. Fica aí novamente o convite para a próxima semana, aí, terça-feira que vem. Nos próximos dias, ainda essa semana, vocês vão receber o invite para o Masterclass. E aí a gente se vê na próxima terça-feira com mais conteúdo para vocês. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, se cuidem e até a próxima.